Tudo bem, pessoal? Eu vim aqui, pessoal, a respeito de uma afirmação feita pelos bolsonaristas que está me deixando com a pulga atrás da orelha, né? Porque, infelizmente, eu tenho notado que aqui no YouTube a direita tem muito mais seguidores que a esquerda, que os canais de direita estão sempre bombando, né? Aí eles conseguem convencer um número bem maior de pessoas daquilo que eles falam, daquilo que eles querem transformar em verdade, né? Por mais que não seja verdade, né? Eu tenho visto muitos bolsominions, inclusive o maior de todos, que é o próprio presidente da República, né? Chegar aqui na internet e dizer que o STF proibiu o governo Bolsonaro de agir contra a pandemia, de fazer alguma coisa contra a pandemia. E não deixa de ser verdade que em rede nacional o próprio presidente da República minimizou a gravidade da doença do coronavírus. Disse que era gripezinha, resfriadinho, né? Em outras palavras, o que o presidente Jair Bolsonaro estava querendo fazer contra o coronavírus, né? Para combater a pandemia do coronavírus? Nada. Ele não queria fazer nada e depois decidiu fazer propaganda de um remédio, né? Para combater uma doença que, segundo ele, não existia, né? Ele também tratou o coronavírus dizendo que o coronavírus não existe. Em outras palavras, ele não queria fazer nada para combater a pandemia. Ou seja, se dependesse do presidente Jair Bolsonaro, né, essa tragédia, né, que já acabou com a vida de mais de 70 mil pessoas, já estaria bem pior do que antes, né? E o que aconteceu, né? Prefeitos e governadores decidiram agir, né? E a partir daí é que o STF determinou algumas proibições contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ver quais proibições. O STF proibiu o presidente Jair Bolsonaro de contrariar ações de estados contra a pandemia, né? O STF proibiu o presidente Jair Bolsonaro de atacar, de contrariar, de impedir que os estados e os municípios agissem contra os efeitos do coronavírus, né, para tentar impedir a disseminação da doença em seus territórios. Essa foi a primeira proibição contra o presidente Jair Bolsonaro em meio a essa pandemia. Outra proibição: o STF proíbe que Bolsonaro faça campanha para a população furar o isolamento, né? Diante da gravidade da pandemia do novo coronavírus, o ministro Luiz Roberto Barroso acolheu o pedido da rede contra a campanha O Brasil Não Pode Parar, né? Uma campanha para acabar, né, com as regras da quarentena, né? Agora vamos à questão principal, pessoal. Como a gente pôde perceber, o presidente Jair Bolsonaro tomou uma atitude negacionista em relação à pandemia do coronavírus, dizendo que a pandemia não existe, e depois foi atrás de um remédio, a cloroquina, para combater uma pandemia que não existe, né? Aí ficou muito estranho, né? Mas a questão principal teria mesmo o STF proibido o presidente Jair Bolsonaro de agir para combater
a pandemia do coronavírus? Vamos ver. O STF jamais proibiu o presidente Jair Bolsonaro de agir contra a expansão da pandemia, contra o coronavírus. A decisão do STF não exime o governo Bolsonaro de ações contra a Covid-19. Em nenhum momento o Poder Judiciário proibiu o presidente de agir. O presidente é que não agiu. O presidente é que não demonstrou um discurso negacionista em relação à pandemia do coronavírus. Em nenhum momento foi proibido de agir, né? Ele quer que as pessoas cobrem dos prefeitos e dos governadores e não do seu governo, né? Mas em nenhum momento ele foi proibido de agir. A questão é que nós não sabemos como o quanto estaria ruim, o quão pior seria se não fosse a atitude dos prefeitos e dos governadores, se a gente dependesse exclusivamente do discurso do presidente Jair Bolsonaro, né? Que em meio a essa pandemia demitiu 2 ministros por causa de um remédio, a cloroquina, né? Que foi proibida nos Estados Unidos. O Trump mandou milhões de unidades de cloroquina aqui para o Brasil, né? Porque nós vivemos uma relação suzerania-vassalagem, né? Em relação aos Estados Unidos da América. Aí o Bolsonaro novamente querendo fazer propaganda da cloroquina, né? Decidiu dizer que o Trump é gente boa, né? Porque mandou milhões de unidades de cloroquina aqui para o Brasil, depois que foi proibido lá no país dele, né? Engraçado. Pessoal, de fato, às vezes é necessário um poder agir sobre o outro, quando um dos poderes não está querendo agir. A questão é, o Bolsonaro nunca foi proibido, ao contrário do que é dito em muitos canais bolsonaristas, o Bolsonaro nunca foi proibido ou impedido de agir para combater a cloroquina. Ele foi proibido de manter sua posição negacionista em relação à doença. Ele foi proibido de impedir que a ação dos prefeitos e dos governadores. Essa é que é a verdade que muitos bolsonaristas não querem acreditar. Infelizmente, eles conseguem convencer milhões de pessoas porque eles têm milhões de seguidores. Portanto, pessoal, não acreditem nessa pantomima de que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade pelo que está acontecendo, porque ele tem toda a responsabilidade por isso, assim como prefeitos e governadores. Muito obrigado, até o próximo vídeo e se inscrevam-se no canal.